Bom dia, paz de Cristo. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje, dando continuidade às séries acerca do dízimo e da continuidade deles, eu vou falar hoje sobre o dízimo dos dízimos. Eu peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Vamos para a leitura do texto principal. Números, capítulo 18, versículos 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Ir-se-á-vos a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. E outra coisa, quem foi que ordenou isso aí? Deus, o próprio Deus. Interessante, o próprio Deus tomou essa atitude. O próprio Deus falou para Moisés acerca daquilo que os levitas deveriam fazer. Então, foi tudo direcionado por Deus. O próprio Deus falou para diga aos levitas que façam isso. Então, muito interessante, você não acha? Mas vamos falar sobre o dízimo dos dízimos. Quem é que entregava o dízimo dos dízimos? Era uma oferta, sim, que os levitas recebiam do povo de Israel. O povo de Israel entregava os dízimos, entregava as ofertas aos levitas, porque os levitas... Vamos entender um pouquinho o significado da palavra dízimo? A palavra dízimo significa a 10ª parte. O dízimo é uma doação ou oferta de 1/10 da sua renda para o serviço de Deus. Nós vimos então nos vídeos anteriores que a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20. A segunda vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia é em Gênesis capítulo 28, versículo 22. E agora nós estamos dando continuidade falando sobre o dízimo dos dízimos. Bom, esse princípio da entrega do dízimo era antes da lei, antes do tabernáculo, antes dos levitas, um princípio de fé que foi dado, sim, ao patriarca Abraão. O patriarca Abraão foi o primeiro a praticar exercícios da fé. Nós vemos que foi lá na dispensação patriarcal. E agora nós estamos na dispensação da lei. É importante que você entenda um pouquinho sobre as dispensações, que são um total de 7 dispensações. Que era entregue, como dízimo para os levitas então separavam 10%, ou seja, o dízimo dos dízimos. Muito interessante. E você não acha? E esse princípio, sim, está valendo para os nossos dias. Por quê? Porque a primeira vez que aparece a palavra dízimo foi lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. A segunda vez que aparece a palavra dízimo está em Gênesis, capítulo 28, versículo 22. E nessa época aí não havia lei, não havia lei, não havia tabernáculo, não havia os levitas. Foi antes da lei, antes de tudo, porque não havia nenhuma legislação sobre isso, não havia nenhum sistema sobre isso, sabe? Esse conhecimento era novo, era um princípio que era novo, e o primeiro a introduzir, o primeiro a crer, sabe, a fazer essa prática de fé, tomar essa atitude de fé, essa prática de fé, esse princípio de fé, foi o patriarca Abraão. Então,
E depois que Abraão morreu? Porque Abraão ele morre com 175 anos. Gênesis capítulo 25, 7. A prática do dízimo continua. Isaac morre com 180 anos. Gênesis capítulo 35, versículo 28. E a prática do dízimo continua. Jacó morre com 147 anos. Gênesis 47, versículo 28. E a prática do dízimo continua. Sim, eu estou dizendo para você que a prática do dízimo continua, porque agora nós estamos fazendo uma leitura. Sim, na dispensação da lei, a dispensação patriarcal da promessa, onde aparece pela primeira vez a palavra dízimo e vem a lei. E na dispensação da lei, e aparece agora os levitas. Os levitas dando ao Senhor uma oferta alçada chamada dízimo dos dízimos. Muito interessante. Você não acha? Então, eu quero deixar para você esse estudo aqui e dizer para você que a prática do dízimo continua. Eu vou trazer outros vídeos aqui mostrando para você, sabe, que a prática do dízimo continua, porque é um princípio que foi estabelecido. Nós estamos na dispensação da lei. Na dispensação da lei, aí você vê o quê? Você vai ver tabernáculo, você vai ver dispensação da lei, aí aparece o tabernáculo, aparece os levitas, aparece também citações sobre o Sinai e aparece também os sacerdotes, tá? Específicos. Muito interessante. Oh, amém, que bênção, abençoe a casa de Deus, sim, abençoe a casa de Deus com a sua oferta, abençoe a casa de Deus com a entrega do seu dízimo. E lembrando, ninguém é obrigado a entregar o dízimo é um ato, é um princípio de fé, é algo espontâneo, é algo só teu, sabe, é algo individual que vai trazer bênçãos para a sua vida, tá? Amém, que assim seja o dízimo dos dízimos. Amém, que Deus abençoe a tua casa, tua família, teus negócios, tá? E que você tenha aí uma semana plena, em nome do Senhor Jesus. Amém.